Não negocio. Não negocio. Pablo, 10 milhões de euros. Quanto vale o Pablo, hein? Tá parecendo o programa Qual é a música? Pablo, quanto vale o show? Qual é a música? Quanto vale o Pablo? Assim, 10 milhões eu de euros? estive lá fazendo a final da Sul-Americana e ali na arena, né, a gente circulando ali, nós encontramos com um repórter que é muito forte ali no Paraná, influente com o Petralha, e ele, conversando comigo com o João Guilherme, ali em off, ele falou que o Petralha falou o seguinte: se chegar com 8 milhões de euros à vista, leva. 8. À vista. Foi a informação que eu desse tenho, repórter. a informação que eu tenho é que o Flamengo chegou com 6 milhões à vista e Não vai disponibilizou alguns jogadores para o Atlético. Se chegar com 8, o clube que chegar com 8 milhões de euros, é essa a informação que a gente teve ali, eu com o João Guilherme. A informação que eu tive é de que por 7,5 deve ser feito o negócio. 7 milhões e meio? É. O São Paulo ofereceu 5. O São Paulo ofereceu 5 milhões de euros. O Atlético Paranaense diz de fato, muito pouco. O São Paulo tem um problema, né, do relacionamento também do Petralha com o clube, né? Mas o valor já era metade do pedido inicialmente pelo Furacão. O Flamengo ofereceu 6. Também o Furacão falou, olha, é pouco. Mas eu já tinha recebido uma informação de que o Flamengo chegaria até 7,5. Aquilo foi uma proposta inicial do Flamengo. Então fecha. Então, por 7,5, acho que dá... É aquela negociação. Um quer 10, o outro fala 6. Aí um vai 7, o outro fala 8. Sim. Vamos fechar as partes. Aqui 7,5. Você tem informação de que vende por 7,5. E o Flamengo chega nesse valor. É o valor que chegaria o Flamengo. Nesse valor. Então vai fechar. O Zinho falou 8 milhões e vende... Isso foi eu não sei se o Flamengo de um repórter que é amigo íntimo do Petralha, que está ali sempre com ele. 500 mil euros também não é nada. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O Vitinho foi 10 milhões de euros. O Vitinho vou te falar a verdade, acho muito dinheiro. 10 milhões pelo 10 Vitinho. 7,5? 10 milhões pelo Vitinho, 8 pelo Pablo, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Você falou em grana agora há pouco. Agora há pouco você falava em dinheiro. Como é que você disse? Tipo, não adianta gastar aqui, comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores razoáveis. Vai lá e paga 8 milhões no Pablo. O Pablo é esse jogador para 8? Eu falei isso. Não, você não falou, mas eu estou te falando. O Pablo é esse jogador para 8 milhões e resolveu o problema do Flamengo? Há 365 dias atrás, o Flamengo pagou 10 milhões de reais por um centroavante. O Vitinho? Pelo Ceifador. Do Ceifador. Dourado. Henrique Dourado. 10 milhões de reais. E aí, vai perder esse dinheiro? E fora o salário que é altíssimo. E ele foi jogador do Abel no Fluminense, né? E ainda foi com o Abel que ele foi artilheiro. Depois então, o que eu quero dizer com isso? O futebol brasileiro é assim, o cara se destaca, o Marinho é um exemplo disso. O Marinho já jogou em um monte de time. Aí fez sucesso no Vitória, se livrando do rebaixamento. Não é que foi campeão brasileiro, não, hein? Com Vitória, não. E aí virou o jogador que todo mundo queria. Aí o dinheiro falou mais alto, a China comprou ele e agora o Grêmio comprou. Então a gente tem que... Eu acho que a análise tem que ser fria e calculista. Não é porque você tem dinheiro que vai sair gastando. Você precisa do jogador. É a necessidade? É a sua necessidade. É o jogador que vem e vai resolver o seu problema. O que faz o Pablo em campo? Há 3 anos atrás, ali, ó, com a camisa 10, Marcelo Cirino fez o mesmo sucesso que o Pablo faz hoje. Veio pro Flamengo e não jogou. Sabe? Entende o que eu quero dizer? Eu gosto do Pablo, mas é o estilo de jogo do Abel? Não é. Não é. Então, assim... é claro, diretoria nova, veio um ano sem conquista, e precisa fazer um time forte e competitivo para a próxima temporada, ok. Mas não sei. Eu tenho dúvida. Se vale esse valor. Vamos dizer, o Dourado, quando o Flamengo pegou, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Jô. Isso. Artilheiro do campeonato. Acho que ele tem limitações técnicas, mas ele foi o artilheiro do campeonato. Batendo pênalti.
mas foi o artilheiro do campeonato. 10 milhões de reais, mais ou menos 2,5 milhões de euros. É uma diferença absurda pelo que está falando que é o Pablo. Que é bom jogador, é um bom jogador, eu acho muito dinheiro. Olha, o pessoal está participando com a gente. Você vai falar, Sormani? Você é o próximo a falar? É que o pessoal está mandando aqui tweet para a gente e eu peço para que mandem aqui a hashtag #AUPFoxSports, dando a sua opinião com relação ao Pablo. Rafael de Souza. Hoje, Pablo vale sim esses 10 milhões, mas eu tentaria colocar o Henrique Dourado na troca. Certeza que o Atlético Paranaense aceita, segundo o Rafael. Eu acho mais que não. Aqui, ó. Sabe por quê? Sabe por que o Atlético Paranaense não aceita? Por quê? Por causa do salário. Ok. DJ Xande, se o Flamengo oferecer 8 milhões, leva o Pablo. Mais gente participando. Janderson Guimarães, pela valorização e ótimo jogador que é, vale os 10 milhões. Todo mundo dizendo que ele vale. É. O vovô da Gávea, o Pablo fez uma grande temporada. Sim. Vale 10 milhões. Então mande a sua opinião para a gente aqui. Se o Flamengo deve contratar o Pablo e é esse valor aí. Estou esperando aqui a sua mensagem. E depois eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês aqui. Pode falar, sua mãe. Então, Preto, é o seguinte, o Flamengo tem, segundo o orçamento que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo já agora, no final do ano, 100 milhões para gastar no próximo ano, ou seja, 2019, em contratações para a temporada. Se você for pagar 10 milhões de euros no Pablo, é algo em torno de 45 milhões. Você está gastando 45% do seu orçamento. O Flamengo precisa de um lateral. Já contratou, já gastou 5. Já gastou com o Mariano. Já contratou, tudo bem, já foi 5 Mas aí. precisa do esquerdo. 5 milhões de euros num lateral de 32 anos. Exato, E exato. precisa Agora de um esquerdo. vamos dizer que ele não contrate um lateral esquerdo, porque o René leva. Mas ele precisa de um meia, o Diego está indo embora. Ele precisa de um centroavante, que é o caso, é o próprio Pablo. E ele precisa de um zagueiro, principalmente de um zagueiro. Quer dizer, como é que você vai gastar tudo isso? Você vai gastar metade do seu orçamento com o jogador, eu concordo com o Zinho. O Cirino saiu do Atlético para jogar no Flamengo. Edmundo. Perdão, o Edmundo. E não conseguiu jogar. Alguém garante que ele vai jogar? Ninguém sabe. É muito dinheiro para um jogador de 26 anos e que nunca vestiu uma camisa da elite do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense está chegando lá. Está batendo na porta. Mas ainda não é... Quem vale mais, Pablo ou Gabriel Barbosa, o Gabigol? Eu ia chegar aí. Mas já tem gente mudando opinião aqui. O Luiz Fernando Caldas. Pablo é um Damião piorado. E o Thiago Guerreiro... Damião piorado. Não vejo o futebol do Pablo valer 10 milhões. A pergunta que eu ia colocar para vocês é essa. Pablo ou Gabigol? Eu não... Pablo ou Gabigol? O Gabriel jogou no Santos, não foi bem na Europa, nem no Inter, nem na Inter e nem no Benfica, mas é um cara acostumado a jogar em time grande, pô. O cara foi artilheiro recente do Campeonato Brasileiro, participou aí de Libertadores pelo Santos, tem um currículo e uma casca que eu não vejo no Pablo. Então, para você gastar esse dinheiro, eu acho que se o Flamengo for com 10 milhões de euros na Internacional e oferecer na bucha pelo Gabriel, os caras vendem. Talvez venha até o Miranda. A notícia de que o Marcos Braz está na Itália tentando. Atenção. O Wagner Ribeiro também está lá. Qual é a notícia? É que o Marcos Braz, o novo vice de futebol, está em Milão tentando viabilizar a contratação do Miranda e do Gabriel Barbosa. Mais alguma informação? Então, eu conversei ontem com o Wagner Ribeiro. Ele falou para mim que ele está na Europa negociando com a Internacional a saída do Gabriel. Eu falei, o Flamengo? Ele falou assim, vamos ficar por aqui, ele falou. Mas ele está na Europa fazendo isso. Fala tudo. Do que Fala tudo logo. Opa! Pode falar, Vocês conversaram em bastidores? Sim. É? Qual é a informação? Ela tá procurando o caso aí. Sim, é verdade. Tinha esquecido. Tô velhinho. Sem ficar da cor da camisa. Ele conversou, a informação que eu recebi também é que tem um rapaz aí que, inclusive algumas pessoas aqui na redação até sabem quem é, que é muito amigo da boleirada e que dá um auxílio aí pra quem tá chegando no Rio de Janeiro, tal, papá. Que tipo de auxílio? Precisa arrumar casa. Quem vai morar no Rio de Janeiro. Então o Gabriel Barbosa teria conversado com esse rapaz,
Fala, escuta, procura uma casa pra mim no Rio de Janeiro. Para passar o Natal e Réveillon? Não. Pra morar. Não é temporada. Não. É para se mudar pro Rio Foi de até Janeiro. olhar uma das casas do Edmundo. Porque o Rio Uma de das Janeiro- 15 casas que o Edmundo tem, ele foi dar uma olhada e tudo. Foi lá, Edmundo? Quem é esse tal de... Então, cara, Então essa é a informação que a gente Então, tem. a informação Separa é duas vezes pra tu ver se tu fica com casa alguma. Ué, você falou que eu tinha as casas. Falei, separa 2 vezes pra ver se tu fica com alguma casa. Elas levam tudo. Vocês estão rindo, né? É verdade. chorar, pô. Seria cômico se não fosse trágico. Eu vou catucar o... Eu deu até suador. Sensacional. Esse é o Edmundo. Aqui eu diria assim, Essa é a verdade. É isso, Sormani. A vida como ela é. Essa é a verdade. Ô, Sormani, então quer dizer que tem um corretor de imóveis. Não é um corretor de imóveis. São mas pessoas. fez um São, corretor. Arrumar pessoas que são muito casa, próximas aos corretor. jogadores, né? E essa pessoa foi incumbida pelo Gabriel Barbosa de procurar uma casa para ele aqui no Rio de Janeiro. E depois eu até perguntei pro Wagner, foi depois dessa informação que eu perguntei pro Wagner. Falei, Wagner, é isso mesmo? Tá certo? Ele falou assim, eu estou aqui na Itália tentando tirar o Gabriel da Internazionale. Falei, confirma o Flamengo, vocês não vão ficar por aqui. Entendeu? Vão ficar por aqui. Então, uma coisa vai ligando a outra. Você sabe que esse tipo de informação é muito importante. É muito importante. No condomínio que eu moro, um porteiro me disse, sabe quem esteve aqui esta semana? Não, o Conca. Eu falei, o Conca? É, o Conca. Foi antes dele voltar para o futebol brasileiro. Ô, Preto. 15 dias depois, o anúncio do Conca de volta para o futebol brasileiro. Mas aconteceu com o Vitinho. Essa informação. No meu condomínio. O cara chegou pra mim, a mesma coisa. Falei, sabe quem teve aqui? Ô, seu Fábio, sabe quem teve aqui? Eu falei, não. O Vitinho. Veio ver apartamento. Não é que ele comprou lá. Foi lá olhar apartamento. Antes de ele acertar com o Flamengo. Aí eu peguei e mencionei isso no rádio. Falei, o Vitinho tá olhando apartamento aqui no Rio. É sinal que ele tá vindo. E acabou concretizando. Bom, enfim, Às vezes a gente pega tudo umas vale informações, passar por desse checagem, jeito. tudo vale passar por Claro. checagem, buscar outras fontes e mais informações. Mas enfim, a informação que tem neste momento... Vindo de um zagueiro, E é a titular da seleção, né? é um cara que não está sendo aproveitado, da Inter ele não está jogando, está no mercado, a Inter está até procurando formas ali para repor, que não vai ficar. Mas ele não teria renovado o contrato agora por mais 2 Não, mas não vai temporadas? ficar, ele não está sendo aproveitado, tem feliz, ele pediu para sair. Esse seria... Então, eu acho que é um cara, ainda mais com a saída do Hever ali, um cara cai como uma luva, experiência, entendeu? Então deixa eu passar pelo crivo do Edmundo num comentário que ele já fez hoje aqui no AUP. Edmundo, Gabigol e Miranda é o estilo do Abel? Do Abelão? Porque você disse agora há pouco, o Pablo Miranda- não é o estilo do Abelão. Miranda e Gabigol tem o estilo do Abelão? Miranda sim, Gabriel não. Também não. Não. O Abel, vocês podem escrever isso que eu estou dizendo. O Abel ainda joga no sistema antigo. Num 4-4-2, com um homem fixo dentro da área e um velocista pelo lado do campo. É assim que gosta de jogar o Abel. E o Gabriel não é esse jogador fixo dentro da área. Ele movimenta, cai pelos lados. Com o Cuca, ele fez bastante gols. Com o Jair Ventura, ele não reagia. E eu acho que tem mais a cara do Henrique Dourado, aquele centroavantão, bom de cabeça, sabe? Mais ou menos o estilo do Fred, do que o Gabigol, jogador de movimentação. Mas, enfim, quando você tem ovos, você faz um omelete. Sem ovos, você tem mais dificuldade. Então, tô falando assim, eu trabalhei com o Abel e já vi ele trabalhar com bons times, já vi ele trabalhar com times razoáveis, como foi o Fluminense do ano passado. E ele não foge muito dessas características, não. Eu acho que o Miranda conserta qualquer defesa. No Brasil, qualquer defesa. O Gabriel, cara, é um jogador bem particular. Pode vir arrebentar, virar ídolo.
Mas pode, pelo seu jeito de ser, pelo temperamento, deixa eu dizer que pelo que eu vi, é meio... Sabe? Aquele jogador que faz os biquinhos. Eu também acho a mesma coisa. Eu concordo com você. Então, esse tipo de jogador no Flamengo, o Flamengo, o Zinho pode falar melhor que eu, porque eu não tive sucesso no Flamengo. O Flamengo, o cara tem que ser guerreiro, tem que ser macho. Mas eu acho que até guerreiro ele é. O problema dele, do Gabriel, é que eu acho... Você acha que ele não é guerreiro? Guerreiro. Não? Não é guerreiro? Não é guerreiro. Não é. Eu trabalhei com ele no Santos. Pra jogar no Flamengo tem que ser talentoso demais, né? Tem recursos técnicos, mas não é um jogador vibrante. Aquele jogador que, mesmo sem a bola, ele é importante para um time. Ele sem a bola, ele também briga, ele também... É aquele cara que se incomoda de perder uma divididazinha, um lance... Não é o estilo dele, não é um cara vibrante. Ele é um cara mais técnico, mais plástico, é um jogador que tem um relacionamento maravilhoso com a torcida, é bem uma estrela do time, mas não é aquele cara de contato, de briga, de raça, de pegada, que times assim, principalmente como o Flamengo, precisa. E o estilo do Abel, como o Edmundo, eu trabalhei com o Abel e fui campeão com o Abel e no Flamengo. Eu trabalhei com o Abel no Flamengo. E o Abel quer mudar essa característica do time do Flamengo. Desse time que às vezes é um pouco apático. Quantas vezes na temporada vocês ouviram falar isso do time do Flamengo? Quantas vezes? O time do Flamengo não briga. O time do Flamengo falta mais raça. O time do Flamengo falta mais pegada. Quantas vezes vocês ouviram falar isso? Não se incomoda muito com derrota, tá sempre tudo bem. O time ganhou, é a mesma coisa, perdeu a mesma coisa. Perdeu a entrevista, não, vamos ver e tal. Pô, tem que vibrar mais, tem que chorar mais. E o Abel foi contratado porque o estilo dele é esse. É isso, né? É um treinador que puxa mais isso dos jogadores, como o Edmundo falou. Então eu acho que ele vai querer, já que alguns jogadores estão saindo, ele vai querer trazer jogadores. Vou usar a frase aí que treinadores falam e como ele também. Eu quero uns loucos no meu time. Esse perfil. Quero uns caras meio problemáticos aí no time, meio louquinho, que nego não consegue administrar, porque o cara é um Felipe Melo da vida. Traz pra mim que eu resolvo, né? Por isso que aí surgiu notícia que o Flamengo poderia buscar o Felipe Melo e tudo. Eu não duvido que o Abel queira o Felipe Melo, não. Né, jogadores assim... Mas o Felipe Melo não vem mais, né? O Felipe Melo já disse que o contrato com o Palmeiras, né? Ele já descartou. Foi falado isso e eu sei que é o estilo que o Abel gosta. Esse tipo de jogador que muita gente fica, o cara vai ser expulso, ou o cara vai brigar aqui, o cara vai dentro do grupo, vai discutir com outro. Às vezes é bom, você tem que ter. O nosso time lá de 93 não tinha, Edmundo? Não tinha discussão, não tinha briga, mas ganhou tudo. Bom, no Twitter agora tem muita gente falando aqui das separações do Edmundo. De 3 separações. Vai fazer entendeu? A gente levando o programa a sério aqui e... Os caras começaram a zoar, é isso? Não, mas começou. O Zinho quis me zoar, mexeu comigo. Fui cutucar o cara. A Lídia manda mensagem: Edmundo, quando o cara casa é assim, meu bem, meu bem. Quando separa é assim, meus bens. Pensei que ela já ia querer casar com o Edmundo também. Mas, segundo o Edmundo, não sobrou muita coisa. Vai ter um montão de pedidos de casamento aí, Edmundo. Não, e tem bastante gente falando disso. Pessoal, vamos voltar a falar de futebol, hein? Vamos voltar a falar de futebol aqui, olha. Né? Então é isso, vamos aguardar para ver o que acontece aí com o Flamengo. Eu confesso que a nossa produção está tentando falar com alguém aí para trazer informações para a gente por telefone com relação ao que pode vir de contratação do time do Flamengo.